Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor, esse é o nosso desejo nessa noite, Senhor. Sermos tocados por Ti, sermos despertados por Ti. Nós te agradecemos, Senhor, pela epístola de Paulo aos Colossenses, por toda a luz, por toda a palavra de encorajamento, de instrução que o Senhor tem trazido a nós nesses dias. Senhor, que essa palavra em nós possa gerar frutos e edificação. Que o Senhor em nós possa encontrar um lugar adequado, Senhor, para repousar, para ter descanso e para que a Tua vontade seja feita aqui na terra, como ela já é feita nos céus. Senhor, venha a nós nessa noite e santifica o Teu nome, Senhor. Estabelece aqui o Teu reino. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém, amados. Jesus é o Senhor. Nós hoje concluímos o estudo de Colossenses e nós queremos aqui resgatar uma série de pepitas que foram lapidadas nesse semestre e que hoje nós ainda precisamos mais uma vez ir diante do Senhor e pedir: Senhor, torna novas essas palavras para mim. Toca o meu coração como nunca antes. Eu quero ouvir o que o Senhor tem a falar. Louvado seja o Senhor. Bruno, a gente vai usar a versão NVT, tá bom? É bom a gente usar uma versão pouco usual pelos irmãos, para que os irmãos possam ser despertados e surpreendidos com uma nova forma de traduzir ou abordar esse sentimento bíblico. Então, queria que os irmãos nos acompanhassem aqui. Nós vamos passear no livro de Colossenses, vamos pegar alguns versículos e trazer luz sobre eles, tá bom? Jesus é o Senhor. Bom, só para contextualizar, Colossenses é uma epístola que Paulo escreveu junto com Timóteo. Jovem Timóteo já estava ali, provavelmente ele que era o escriba. Paulo ia ditando, Timóteo escrevendo, e temos aqui em nossas mãos hoje, em setembro de 2023, nós temos essa carta em nossas mãos, pela misericórdia de Deus. Ela foi escrita por volta do ano de 64, e nós em 2023 ainda temos ela aqui. Então, creia, Deus a preservou, porque Ele ainda tem algo a falar hoje para nós, usando essa palavra. Então, vamos colocar nossa atenção, nosso coração nessa porção aqui, amém? Bom, Paulo e Timóteo estavam escrevendo aqui. Primeiro eles trazem ação de graças, trouxeram ação de graças ao Senhor, pela condição da igreja em Colossos. A igreja em Colossos, ela nunca teve a oportunidade de conhecer Paulo pessoalmente, mas ela tinha uma pessoa que amava o Senhor e estava ali bem próxima e ouvia o que Paulo falava e transmitia e cuidava, não apenas da igreja em Colossos, mas também em Tessalônica e Herápolis, que era o nosso irmão Epáfras. Ele então era um ministro. Por isso, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos aqui entender é que a igreja, ela precisa de ministros, de pessoas envolvidas com a palavra, que recebam o encargo que vem do Senhor e tenham um compromisso de cuidar de pessoas. E olha, talvez não seja um Paulo que seja usado para cuidar. Talvez você não se sinta tão poderoso assim em palavras, tão fluente, mas o Senhor, Ele tinha um Epáfras lá. A igreja no Guará precisa de alguns Epáfras, de alguns Barnabés, de alguns jovens Timóteos. Também depois nós vamos ver uma série de outros personagens importantes e interessantes aqui. A igreja precisa de pessoas comuns, preocupada com as pessoas próximas. Por isso, aproveita e dá um abraço em quem está do seu lado e fala: que o Senhor me use para ser um Epáfras para você.
Quem aqui quer ser um Epáfras? Usado por Deus para cuidar de pessoas. Essa era a função dele. Não tinha Paulo nessa igreja. Paulo estava aprisionado lá em Roma. Mas a igreja tinha alguém que estava envolvido, imbuído desse encargo. Eu preciso cuidar dos irmãos que estão aqui pertinho. Porque esses que estão aqui pertinho, o Senhor colocou no meu ombro, no meu coração. Então, eu preciso cuidar deles. E aqui, Paulo só pode agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Eu não posso ir lá. Presencialmente, eu não consigo ir lá. Mas o Senhor colocou alguém ali para cuidar da igreja. E como essa obra tem sido frutífera nas mãos dos teus servos ali. Eu louvo o Senhor pela sua obra. Agora eu também peço, orem por mim também, porque eu estou em cadeias ali. Ou seja, se vocês estão sendo cuidados, reconheçam a importância de cuidar e retribuam o cuidado com oração. Isso aqui no versículo 7 fala, vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito tem dado. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar o Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam. Que sejam cheios de alegria e que sempre deem graças a Deus. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Os de Colossenses não conheciam Paulo pessoalmente, mas Paulo estava lembrando, vocês receberam as boas novas do Evangelho. E as boas novas do Evangelho não são de Paulo, são de um Deus que amou vocês e resgatou vocês da condição em que vocês estavam e transportou vocês para o reino do Filho do seu amor. Essa é a nossa base, essa é a base da nossa fé. Nós temos um Deus que nos ama e um Deus que mudou a nossa história. Colossenses e guaraenses, não se esqueçam disso. Nós temos um Deus que nos transportou do império das trevas e mudou a nossa condição. Agora, esse Deus, Ele nos levou para dentro de uma outra esfera, igualmente preciosa e superior, que é a esfera do Filho dEle. Então agora aqui, Colossenses, Paulo vai apresentar e relembrar aos irmãos quem é o Cristo que eles receberam. Nós já falamos algumas vezes, eu vou repetir. Quando você vai no Banco Central fazer um curso de falsificação de moedas, você fica decepcionado, porque eles não apresentam moeda falsa para você. Eles apresentam a moeda verdadeira, porque eles querem que você seja especialista em reconhecer o que é verdadeiro, porque a gente nunca vai conhecer a astúcia das outras pessoas que vão tentar falsificar aquela moeda. E alguns são muito aperfeiçoados nessas artes de fazer más obras. Por isso ele não gasta tempo falando do que é falso.
Ele quer lembrar Colossenses do que é verdadeiro e valioso. E eu falo, Paulo chega assim e fala, eu quero falar para vocês de uma coisa só. Eu quero lembrar para vocês quem é o nosso Cristo. Quem é o Filho amado. Vamos seguindo aqui, Colossenses 1, a partir do versículo 15. O Filho, ele é a imagem do Deus invisível. Você já viu Deus? Não? Então olhe para Cristo. Se você vê Cristo, você vê Deus. Deus é invisível, você não consegue identificar, você não consegue delinear, mas em Cristo, tudo que Deus é, tudo que Deus tem, tudo que Deus faz, está ali. Quando você vê Cristo, Deus se mostra para você. O Filho, ele é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois, por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que nós podemos ver e as que não podemos, como tronos, reinos, governantes, autoridades do mundo invisível. Você não precisa ficar preocupado com os anjos e com as coisas do mundo invisível que nos cerca. Você precisa estar conectado a Cristo, porque Ele é quem fez todas as coisas. Ele é a realidade, a universalidade e a centralidade de todas as coisas. Cristo é tudo o que nós precisamos. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Fale para quem está do seu lado, você foi criado por meio dele e para ele. Declare comigo, a minha casa foi criada por meio dele e para ele. A minha vida é dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Se falta harmonia, é porque talvez esteja faltando um pouco da presença de Cristo. Porque Ele mantém tudo em harmonia. É o que a palavra nos fala. Ele é capaz de, no meio do mar agitado, de um vento soprando, de as ondas açoitando o barco, e pescadores experientes, desesperados, achando, de hoje eu não passo, vou morrer porque este mar está revoltado. E aí você olha para ele, e não é que ele não esteja preocupado, ele simplesmente não está nem aí com o que as ondas falam, com o que os ventos dizem. Ele não está preocupado com as ondas e com os ventos. Ele mantém tudo em harmonia. Os discípulos chegam e acordam o Senhor. Senhor, não te importa que nós pereçamos? E aí o Senhor fala, gente, eu estava tirando um cochilo, depois de tanta palavra que a gente deu no monte, e andar tanto, o tempinho que a gente tem para descansar, você fica aí atormentado por conta do quê? Um ventinho, uma ondinha, quieta vento, quieta onda, agora vamos dormir, pronto. Ele mantém tudo em harmonia. Quando nós não olhamos para Ele, olhamos para as ondas, olhamos para o vento, nós podemos até nos desesperar. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós vamos perceber que toda autoridade é dele. Ele pode trazer harmonia, mesmo nas nossas lutas e batalhas. Ele pode trazer harmonia e paz para onde nós estamos. Oh, Senhor Jesus. Cadê a harmonia? 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, Paulo precisa lembrar aos colossenses, olha, vocês não são uma hidra, vocês não são uma medusa cheia de minhocas na cabeça. Vocês são o corpo de Cristo.
E vocês, como corpo de Cristo, têm coração, têm braços, têm pernas, têm barriga, mas a cabeça é Ele. Não troque os lugares. Ele tem a primazia na igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, Ele é primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, por meio do Filho, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no céu como na terra. E olha o que o versículo 21 fala. Isso inclui você. Olha só. Isso inclui vocês. A reconciliação que o Filho promoveu ali na cruz, por meio do seu sangue, resolveu o nosso problema que nos distanciava de Deus e que nos impedia de ir à presença dEle. Hoje nós temos direito e livre acesso ao Pai, porque o Filho nos incluiu. Amados, vocês deveriam estar tão mais felizes do que se tivessem ganhado sozinhos na Mega Sena. Porque dentre bilhões de pessoas nesta era e em todas as eras que já passaram, Deus se preocupou com você e abriu um caminho para que você pudesse ir à presença dEle reconciliado. Vocês eram seus inimigos, separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, Ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dEle, santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Há alguma acusação no seu coração? Há algum sentimento de culpa que tira a sua paz, rouba a sua alegria? Tira a sua tranquilidade? Há algo que ainda insiste em dizer para você que você não é digno de ir à presença de Deus? Aqui em Colossenses, Paulo lembra para os amados irmãos, vocês já foram reconciliados por Cristo. E o resultado é que você pode se apresentar diante dEle, santo, sem culpa, livres de qualquer acusação. Declare comigo, glória a Deus! Glória a Deus! Eu posso me apresentar diante dEle, sem culpa, livre de qualquer acusação e santo. Você é santo. Quer dizer que você é separado. E o que mais? É preciso, porém, que você continue a crer nessa verdade e nela permaneça firme. Não basta apenas que isso seja verdade, você precisa aplicar a sua fé e crer nessa verdade na sua vida. Não é pela sua capacidade ou força, mas é porque a palavra de Deus, que é fiel e Deus não volta atrás nas suas promessas, nos garante que nós fomos incluídos e nós podemos nos apresentar a Deus, santos, sem culpa, sem acusação. Então, eu preciso continuar a crer nessa verdade. Não se afaste da esperança que receberam quando ouviram as boas novas. Aqui indica que algumas coisas podem, no nosso coração, abafar o ardor, reduzir a chama, diminuir a percepção dessa verdade. Mas Paulo aqui está assoprando a brasa. Volta a queimar novamente. Volta a aquecer novamente. Mantenha firme a sua fé. Não se afaste da esperança, porque as boas novas que foram proclamadas, elas estão vigentes até hoje.
Lá, depois, no versículo 27, na partezinha final, fala que há um segredo. O segredo é esse: Cristo está em você. Ele está falando aqui para gentios, não para judeus. A maioria da igreja em Colossos era de gentios, de pessoas que não tinham por direito nascido da descendência de Abraão, ou seja, eles estavam alienados das promessas que Deus havia feito para Israel. Mas aqui, Paulo veio trazer um segredo. Você não nasceu com esse direito, mas o segredo é esse: Cristo agora está em vocês, o que lhes dá confiante esperança de participarem da sua glória. Por isso é que um hino também que nós costumávamos cantar e que retrata isso aqui, ele declara: Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Oh, que maravilha é que Cristo vive em mim. Andava eu tão longe de Deus, sem vida e paz, mas na palavra a luz ganhei, e agora há Cristo em mim. Nós não temos judeus de descendência aqui, mas Cristo vive em nós. Então você já pode falar assim: estou dentro, sou abençoado, fui alcançado, Cristo vive em mim, e isso é que me dá esperança. Eu não era merecedor, eu não era da descendência de Abraão, mas Deus me alcançou. O rio da vida me alcançou aonde eu estava, e agora Cristo vive em mim. Esse é o segredo. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos, ensinando a cada um com sabedoria, para apresentá-los maduros. O que a gente precisa fazer agora? Crescer, amadurecer. Já foi muita coisa, nós alcançamos um lugar que a gente não tinha direito, mas Cristo nos conquistou e separou um lugarzinho para, com o nosso nome registrado, nós temos um lugar de acesso ao Pai. Cristo providenciou. O que eu tenho que fazer agora? Eu preciso desenvolver isso. Eu preciso crescer e amadurecer, porque a vida que eu recebi, como toda a vida, precisa ser cultivada, alimentada, nutrida, suprida, para que ela possa crescer e gerar mais frutos. Agora, o povo de uma região lá da Inglaterra está triste, porque uma árvore centenária, por uma molecagem de um menino de 16 anos e um vozinho também tão moleque quanto, na madrugada cortaram a árvore de 400 anos de idade. Aí os técnicos foram lá e perceberam, ainda há vida nela. Vamos investir, vamos cuidar. Mas para que ela tenha essa expressão novamente, vai demorar mais 150 a 200 anos, para que ela assuma novamente esse tamanho, preencha esse espaço. Irmãos, vida nós já temos. A gente tem agora é que preencher o espaço. O problema é que tem uns moleques muito arteiros que ficam sempre cortando a árvore nas madrugadas. E isso faz com que a gente perca a nossa expressão e a gente deixe de ocupar o espaço. Mas ainda há vida no tronco. Ao cheiro das águas, sendo nutrido, sendo suprido, vai crescer de novo, mas vai levar tempo. Por isso, irmãos, Paulo aqui nos encoraja. Nós temos um desafio, é de amadurecer, é de chegar num espaço de ocupar com Cristo o ambiente onde nós estivermos. Aonde o Senhor nos colocou, nós precisamos preencher aquele espaço com Cristo. E isso se traduz por
maturidade. Criança, ela enche espaço, mas ela não permanece. Ela enche aqui, daqui a pouco ela já está lá no quintal, daqui a pouco ela já está lá na rua, daqui a pouco ela já está lá no quarto, daqui a pouco ela já está em outro lugar, ela não para, ela é inquieta. Os idosos, eles são mais espertos em ocupar espaços. Ele tem a cadeira dele, tem o lugarzinho dele, tem o cantinho, ele vai preenchendo os seus espaços. E aí você não consegue olhar para aquele lugar sem ver a pessoa ali. Porque mesmo na ausência, ela está ali. Isso é maturidade. Nós precisamos amadurecer. Dá um cutucão de leve em quem está do seu lado e fala, vamos crescer. Opa, estou falando que tem menino, moleque safado assim? Arteiro que só, meu Deus. Quem foi que colocou esse celular aqui na mesa? Podia ter deixado na cadeira. Chegamos no capítulo 2. No capítulo 2 fala que nós temos muitas lutas. E para crescer, tem luta. Vai ter luta, irmãos. Não tem jeito. Eu dando trabalho para o Robson, olha só. Robson nem tem filho, tem que cuidar de alguém assim, dessa idade. Oh, Jesus. Estou retribuindo, estou cuidando do pai. Obrigado, meu irmão. Pois é. Capítulo 2 fala, eu quero que saibam quantas lutas eu tenho enfrentado por causa disso. Mas o que me mantém firme nessas lutas é perceber que nós estamos unidos, versículo 2, por fortes laços de amor e plena certeza de que vocês entendem o segredo de Deus. E o segredo de Deus é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Eu lhes digo isso, para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Pois embora eu esteja longe, meu coração está com você e eu me alegro que estejam vivendo como devem e que a sua fé em Cristo seja forte. Agora, assim como aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele as suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Vamos ler todos juntos aqui o versículo 6 do capítulo 2? E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano. Há muitas coisas boas nessa terra. Há muitas coisas com aparência de verdade. Mas eu não quero saber se elas são boas ou são ruins. A única pergunta que eu preciso fazer é Cristo ou não é Cristo? Se Cristo não está ali, eu não quero saber se é bom ou se é ruim. Simplesmente eu não preciso daquilo. Eu preciso estar com as minhas raízes aprofundadas em Cristo. E estar com a minha vida edificada sobre Cristo. É isso que eu preciso. Fundamentos e uma obra sobre o que Cristo é para mim. É isso que eu tenho necessidade. Não permitam que os outros venham escravizar. Versículo 11. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio da sua natureza humana. No batismo vocês foram sepultados com Cristo, e com Ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé, no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos. Foi removido o domínio da natureza
humana. Nossa natureza tem paixões, tem concupiscências, tem desejos. Ela é facilmente enganada pela soberba dos olhos, pela soberba da carne, pela soberba da vida, pela concupiscência, por aquilo que acontece ao nosso redor. A nossa natureza humana é facilmente atraída por essas coisas, mas o domínio que havia e nos escravizava, Cristo rompeu na cruz. Quer se livrar desse domínio? Mais de Cristo. Raízes mais profundas, uma edificação mais sólida sobre Cristo. Isso elimina as raízes, as cadeias da escravidão, o domínio da natureza humana. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós e desse modo desarmou governantes e autoridades espirituais e os envergonhou publicamente, vencendo na cruz. Todas as autoridades espirituais que militam contra nós e que trazem contra nós tantas lutas e batalhas, eles não sabem, mas eles já perderam. Nosso Cristo venceu tudo na cruz. O problema é que se eu não olho para Cristo, se eu não me enraizo em Cristo, se eu não me edifico em Cristo, eu também não tomo posse da vitória de Cristo, que já aconteceu sobre todos os principados e potestades, sobre todos os governantes. Irmãos, não havia necessidade do Senhor chegar em algum lugar e fazer qualquer ritual que fosse para expulsar os demônios e as potestades e principados. Ele não precisava se preocupar em botar essa gentalha para correr. Bastava ele chegar ali, a presença dele já incomodava. Ele chegou junto de uma manada ali, eles já falaram, ai, já chegou esse homem para incomodar a gente. A gente estava aqui tranquilo, quietinho, e ele já chegou. Ele não tinha falado nada ainda. Mas quando Cristo está no lugar, o maligno foge. Ele já desarmou os governantes e as autoridades espirituais, envergonhou todos ali na cruz. Com deboche, ele falou, perdeu o playboy, já era. Na cruz o Senhor venceu. Por isso, irmãos, nós que temos essa vida, podemos declarar, em Cristo eu sou mais que vencedor. Por que eu sou mais que vencedor? Porque a vida que eu tenho, ela é uma vida que desarmou todos os governantes e principados. Não é eles que têm mais poder para governar ou para trazer nenhuma coisa na minha vida. Eles não têm mais autoridade sobre mim. Quem governa agora é o meu Pai, é o meu Deus. Quando nós oramos lá, Senhor, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Aqueles que receberam Cristo como seu Senhor e Salvador, já receberam o reino de Deus. Em Colossenses aqui nós já lemos, Ele nos transportou no passado do império das trevas e nos libertou e nos colocou agora onde? No reino do Filho do seu amor. Irmãos, não estamos mais sujeitos às enganações e às afeições desse tempo e dessa era. Essa era já passou para nós, nós já podemos desfrutar hoje novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Hoje nós podemos viver a plenitude do reino de Deus, aqui e agora. Bastando que eu esteja em um ambiente, o reino de Deus
chegou ali. Por quê? Porque a vida de Deus em mim entrou ali. Então creia, o reino de Deus chegou na sua casa. O reino de Deus chegou no seu emprego. O reino de Deus chegou na sua família. O reino de Deus chegou na sua vizinhança. Não se preocupe se você incomoda os outros. Isso é uma reação natural. Você se tornou igual Piqui e Aticum. Você chega num lugar, todo mundo sabe que você está ali. Você agora é perfumado, é cheiroso e incomoda aqueles que são mais sensíveis. E você já chega falando, o reino chegou. Eu não preciso impor nada. Estando aqui, a luz já expulsa as trevas, desarma as autoridades. E nós assumimos o poder de Deus no lugar onde nós já estamos. Você está sendo treinado para ser rei com Cristo, para governar com Cristo. Não se acostume em apenas ficar no cafezinho. O Senhor te chamou para mais. O Senhor está te preparando para ser maduro e fazer mais. Não se acostume com uma vida mediana. O Senhor quer que você tenha a plena percepção da plenitude de Deus na sua vida e na sua história. Ah, Senhor Jesus. Que mais nós temos aqui? Vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais desse mundo. Então, por que continuar a seguir as regras desse mundo? Que dizem, não mexa, não prove, não toque. Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre as coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina. Aqui ele estava falando de uma grande descoberta que a igreja de Colossos, alguns irmãos fizeram lá. Se eu me esforçar, se eu me aplicar, se eu fizer alguma coisa, eu vou virar um super saiyajin, eu vou virar aqui um super homem, a Mulher Maravilha, e vou vencer todos os problemas e vou salvar a humanidade. E Paulo vem alertar, olha, pensar que você pode se exercitar e exercer o seu autocontrole, a sua abnegação, a sua força de vontade, você achar que você consegue fazer isso, é interessante, faz com que você se sinta mais comprometido, alinhado, mas eu vou falar para você, ainda assim, o pecado é mais forte que você. E tudo que você fizer com a sua força, no fim, não consegue vencer o pecado. Porque a lei da mente é forte, a lei do pecado é mais. Ela é mais forte, ela escraviza, ela prende, ela aprisiona, ela limita. Mas em Romanos 8 fala que, mas graças a Deus em Cristo Jesus. Porque eu tenho a lei da minha mente, que ela é boa, mas é fraca. Eu tenho a lei do pecado, que é forte e subjuga a lei da minha mente. Mas eu tenho a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que pode anular na minha vida a lei do pecado e a lei da morte. Graças a Deus por essa lei superior. Então aqui Paulo fala, Colossenses, para que ficar exercitando a lei da mente? Com ela você nunca vai resistir à sua natureza. Ela é mais fraca e sempre será. Mas você já recebeu uma outra vida que tem acesso a uma outra lei. E essa outra lei torna você mais do que vencedor. Por isso, no capítulo 3, nós somos encorajados. Pensa nas coisas lá do alto. Busca as coisas lá do alto. Vamos crescer. Vamos amadurecer. Vamos nos envolver com o que é verdadeiro.
com o que tem conteúdo, com o que é real. Não fique correndo atrás do vento de coisas que vão passar. Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, se aplique naquilo que é eterno e deixe de lado as enganações que são temporárias. Não fique atrás do vento, correndo atrás das coisas que os seus olhos veem. Confira na palavra o que Cristo diz a respeito. Aonde Cristo está, nele você lança raízes, nele você edifica. E a sua obra permanece para a vida eterna. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado, 3:4, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Quando Cristo for revelado, vocês participarão da sua glória. Portanto, já que vocês têm essa vida, já que vocês têm esse poder dentro de vocês, faça morrer as coisas pecaminosas, ou seja, você agora tem que fazer escolhas. Você tem duas vidas, a vida de Deus e a vida pecaminosa que ainda persiste. Você pode alimentar a vida de Deus, ela cresce, amadurece e governa. Você pode alimentar a vida pecaminosa, e ela cresce, amadurece e governa. É uma questão de escolhas, e Paulo aqui vem falar para os colossenses: queridos, aprendam a fazer a escolha certa. Não fiquem atrás das coisas que a sua carne deseja, mas faça morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus, da ganância que é a idolatria. Esses pecados que vocês costumavam praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte desse mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam mais, revistam-se da nova natureza, versículo 10, e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e tornam-se semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo, se é livre, Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Isso é que é importante. Aprenda a alimentar o que faz Cristo crescer na sua vida. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se. Escolha o que você vai fazer morrer. Escolha aonde você vai investir. Revistam-se de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Sejam compreensivos uns com os outros. Perdoem quem os ofender. Acima de tudo, versículo 14 agora. Acima de tudo, revistam-se do amor que une a todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem um aos outros, seja Epáfras na vida de alguém, com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos e hinos e cânticos espirituais, seja um Davi na vida de alguém. Com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio deles. E depois ele vem falar em 3 ambientes. No ambiente do relacionamento conjugal, esposas e maridos, deixa Cristo ser tudo em vocês. No relacionamento familiar, pais e filhos, deixa Cristo ser tudo em vocês. No relacionamento profissional, patrão e empregado, senhor e escravo, deixa Cristo ser tudo em vocês.
Não se permitam agir fora dessa esfera que nos empodera e traz o reino de Deus para nossas vidas. Capítulo 4, versículo 2. Dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Dediquem-se à oração. Você quer que a vida de Cristo amadureça? Não há como ela amadurecer sem oração e sem palavra. Sabe aquela receita agronômica que é dado quando você tem uma plantação e você analisou a condição do terreno e você sabe as deficiências de minerais e de composto orgânico e de tudo que é necessário para a planta crescer. Aí então o agrônomo vai lá e faz uma receita dizendo, olha, você tem que acrescentar nessa terra isso, regar de tanto em tanto tempo, com tanta água. Isso vai fazer com que essa vida que você está querendo plantar ali cresça melhor. Aqui então, nós temos no capítulo 4, versículo 2, dando essa indicação. Lá antes já falou, habite ricamente em vós a palavra. Esse é um dos elementos que você precisa para que a vida de Cristo cresça em você. O segundo está aqui, 4:2, dedique-se à oração. 4:5, vivam com sabedoria entre os que são de fora. Não seja encrenqueiro, criador de caso, briguento, resmungão, ranzinza, rabugento, antissocial. Você precisa se envolver aonde você estiver. Você precisa ser sal e ser luz. E para ser sal e ser luz, você precisa estar posicionado no lugar central. Quando você fala para ser palavra temperada com sal, que nós lemos no começo da reunião, não adianta eu fazer o arroz aqui e botar o sal do lado, e falar assim, o sal aqui do lado na colher e o arroz aqui. Você pode comer o arroz e botar o salzinho na boca, não é a mesma coisa. Não dá certo, não rola aquela química. O sal precisa cozinhar junto, precisa borbulhar na água junto, secar junto, entrar no meio do arroz e dar sabor naquele negócio ali para torná-lo palatável. Eu que já passei por 2 vezes na UTI esses dias, meu maior medo era quando o médico chegava, e porque eu sou hipertenso, ele chegava e falava assim, dieta hipossódica e hipograxa, ou seja, sem sal e sem óleo. Oh, Jesus, quanta falta faz um salzinho junto das... Às vezes você pode até cozinhar os legumes, as verduras, e deixá-los ali, depois botar um tempero por cima, um tempero de mostarda e mel. Fica bom, mas não é a mesma coisa de você cozinhar ali para entrar no meio da fibra. Irmãos, oração e palavra precisa se tornar um ingrediente que vai entrar. E nós também precisamos nos tornar pessoas com inclusão nos grupos onde nós estamos. Inclusão no grupo da família. Ah, mas ali o grupo da família é muito avacalhado, o pessoal não respeita e fala qualquer coisa. E eu sou santo. E como eu sou santo, eu não posso entrar nesse antro de pecadores. Amados, a gente vai continuar sendo santo estando lá. O que a gente precisa é fazer aqui o que Paulo pede, no versículo 3. Orem por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades para falar do segredo a respeito de Cristo. A gente está nesses ambientes, irmãos, é para esperar oportunidade. E olha, ela aparece. Chega uma hora que a oportunidade aparece. Você está lá, aí de repente, do nada, você fica até espantado, porque parece que escureceu tudo. Você está no palco e aparece aquele holofote em cima de você. Você fica olhando para o lado, parece que só você está ali, todo mundo olhando para você, esperando. E você? O que você tem a falar? O que você vai falar acerca disso? Aí isso é oportunidade. A oportunidade é para falar do quê?
da minha percepção das eleições do ano passado, não. A oportunidade é para encontrar um segredo. E o segredo é Cristo. Essa é a oportunidade que aparece para mim. Paulo fala assim, olha, gente, eu estou aqui na prisão, em Roma, na penitenciária, tem aqui alguns irmãos comigo também, está todo mundo preso, mas estamos bem, está tudo legal. Mas eu não quero que vocês orem para que eu me liberte da prisão. Eu quero que vocês orem para que aqui eu tenha oportunidade de falar do mistério de Deus que é Cristo. É isso que eu preciso. Ah, mas ele tadinho, está numa prisão. Não, ele está no lugar onde Deus preparou para que ele estivesse. E o que ele precisa ali agora? Oportunidade. Vivam com sabedoria. E aproveitem bem todas as oportunidades. Que as suas conversas sejam amistosas e agradáveis, temperadas com sal, na nossa versão também fala, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. E isso quer dizer que não adianta você treinar uma palavra mágica, um abracadabra só, que vai funcionar para tudo. De mamanda caducando, é só você falar isso, ou só você falar assim, que as coisas acontecem. Não. Para cada pessoa, você precisa buscar em Cristo. Senhor, o que eu falo e como eu falo para ela? As coisas mudam. Para um, você precisa falar suave, igual um riachinho. Para outro, você precisa ser um tsunami, não deixar nem respirar. Porque se respirar, você não pega mais oportunidade de volta. Porque tem gente que quando engata, vai embora. Então, quando você viu que ela parou para respirar, pega a oportunidade, segura a bênção e vai. Aproveita a oportunidade. E aí, nas saudações finais, Paulo começa a falar, olha aqui, igreja, eu estou falando, eu nunca visitei vocês, eu não conheço vocês pessoalmente, mas eu me importo, eu oro por vocês. Agora eu quero falar para vocês que também tem outros irmãos aqui, que também se importam com vocês, e também oram por vocês, e mandam aqui algumas saudações. E aí começa uma relação aqui interessante. Tíquico. Então, irmão, se você é um tiquinho na reunião, não tem problema. Paulo também aceita tiquinho do lado ali para estar junto. E o Tíquico está aqui, ó, fiel, amado, colaborador, trabalha comigo na obra do Senhor e que vai conseguir dar relatório completo de tudo. Eu o envio a vocês justamente para informar, ou seja, coisa tão importante, o Tiquiquinho vai fazer. Não fique pensando que só os grandes e conhecidos é que vão poder ter espaço na obra do Senhor. Tem lugar para todos. Tem lugar para você. Envio também Onésimo. Quem era Onésimo? Irmãos, Onésimo estava acabando de cumprir pena. Presidiário. Ladrão. E ele roubou justamente um irmão da igreja em Colossos. Um irmão Filemon. O irmão Filemon da igreja para onde Paulo está mandando essa carta. O irmão da igreja teve o seu empregado, o seu servo, o seu escravo Onésimo, roubou suas coisas, fugiu e foi preso lá em Roma. Pois não é que ele agora recebeu prisão, e para onde é que ele vai? Vai voltar para Colossos, para trazer o quê? A carta de Paulo. Por quê? Porque agora, ele que era tão difícil e tão inadequado na sua natureza, ele teve um encontro com Cristo, porque Paulo aproveitou uma oportunidade e falou com Onésimo lá na prisão. Talvez Paulo tenha sido preso só para achar Onésimo. E aquela oportunidade Paulo agarrou. Não discuta com Deus as situações pelas quais você passa e os ambientes pelos quais você precisa ficar. Apenas pergunte para Deus, quando eu terei oportunidade aqui? Deus é que está no controle de todas as coisas. Onésimo estava lá. O outro aqui, Aristarco também, que também é prisioneiro, ali presidiário, graças a Deus, está com Paulo ali, também está enviando saudações para a igreja. Marcos, primo de Barnabé, e ainda completa aqui, se ele passar por aí, aqui no
10, Aristarco, que é prisioneiro comigo, envia saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. Conforme vocês foram instruídos, se Marcos passar por aí, recebam-no bem. Sabe quem é esse Marcos? Lembra que no comecinho eu falei, essa carta aqui foi escrita mais ou menos no ano de 64. Há 20 anos atrás, Paulo deu um chute no traseiro desse Marcos e falou: comigo você não anda mais. Porque ele saiu na primeira viagem missionária, em Atos 13, e no meio da viagem, depois do naufrágio, depois de Chipre, ali onde houve muita oposição, Marcos era jovem, pegou e falou assim: o quê? E pregar o evangelho, servir a Cristo, é viver esse tipo? Não, vou voltar para a casa da mamãe. E ele, no meio da viagem, voltou para a casa da mamãe. E aí, na segunda viagem, mais à frente, Barnabé fala assim: vamos levar o Marcos de novo. Paulo: comigo ele não vai. Comigo não. Já chamei, já depositei confiança nele, ele me desapontou. Não quero mais saber desse menino. Não anda mais comigo. Barnabé e Paulo brigaram por conta disso. Barnabé foi com Silas para a segunda viagem. Paulo foi com Silas para a segunda viagem. Barnabé pegou o jovem Marcos e foi para outra região. Barnabé não desistiu desse menino mimado que queria o colo da mamãe quando enfrentava dificuldade. Mas agora, porque alguém não desistiu dele, Paulo falou: Marcos está aqui, ó. E ele é útil. E se ele passar por aí, agarra a bênção, segura ele. Recebe bem, porque ele é abençoado. Ele é útil agora. Então, amados, estando na igreja, estando junto com os irmãos, cuidando de pessoas, você vai se surpreender com quão esquisitas essas pessoas podem ser. Mas, se você tiver raízes e edificado sobre Cristo, você vai perceber a valiosidade, a preciosidade que cada um pode ter, se alguém quiser investir nele. Aproveita e dá um toque aí em quem está do seu lado e fala: não deixa de investir em mim não, vai valer a pena. Que mais? Até Jesus estava lá com Paulo na prisão, chamado Justo, também mandou lembranças. E Paulo falou: esses são os judeus que estão aqui. Mas afora eles, dos não-judeus, eu tenho Epáfras, eu tenho Lucas, o médico amado, eu tenho Demas, eu tenho muitos irmãos que não são judeus, mas já estão aqui porque são de Cristo. E se são de Cristo, todos fazem parte do mesmo corpo. Agora, para encerrar, eu quero só lidar aqui com vocês a situação da igreja em Laodiceia. Versículo 15 do capítulo 4 fala assim: mandem minhas saudações a nossos irmãos em Laodiceia, e também a Ninfa e a igreja que se reúnem em sua casa. Depois que tiverem lido essa carta, enviem-na à igreja em Laodiceia, a fim de que eles também possam lê-la. E vocês, leiam a carta que eu escrevi para eles. Você leu essa carta? Não. Não está aqui registrado. Que fim levou a carta para a igreja em Laodiceia? Não sei. Ela não ficou aqui. Ela não foi registrada. A de Colossos foi. E talvez a de Colossos tenha sido levada para lá. Mas a carta que Paulo escreveu para Laodiceia não foi achada. Não consta aqui. E aí você fica falando assim: ixi, perdemos uma carta. Perdemos uma porção. Não limite Deus na sua riqueza e nos seus meios. Se Ele tem algo para falar com alguém, não duvide, Ele vai arranjar um meio. Ele vai arranjar um meio. Não tem essa carta de Paulo para Laodiceia, mas nós temos outra. Essa outra também foi endereçada para eles.
E talvez explique por que que a gente não conseguiu achar a carta de Laodiceia. Quando você vai para Apocalipse capítulo 3, você vai entender como é que era essa igreja. Apocalipse 3 fala, a partir do versículo 14, diz: escreve essa carta ao anjo da igreja em Laodiceia. Essa é a mensagem daquele que é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Eu sei de tudo que você faz. Você não é frio nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu vomitarei da minha boca. Você diz: sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego, está nu. Eu aconselho a comprar de mim ouro purificado pelo fogo, e então será rico. Compre também roupas brancas, para que não se envergonhe de sua nudez. E colírio para aplicar nos olhos, a fim de enxergar. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-te. Presta atenção. O Senhor está sempre mandando uma carta para nós. O Senhor sempre envia a sua palavra para nós. Eventualmente, nós rejeitamos a palavra do Senhor. E nós não fazemos caso da palavra. E das orientações e daquilo que o Senhor tem falado. E eu não me aproximo da oração e não me aproximo da palavra. E com isso, eu às vezes me contento com as riquezas que eu consegui reunir com meu esforço e acho que aquilo já é suficiente, mas elas apenas me deixaram arrogante, miserável, pobre, cego e nu. Eu considero que o que eu já tenho e a fonte que eu tenho já é suficiente para me trazer a plena expressão e vida. Mas, irmãos, a nossa riqueza está em Cristo, não no nosso cofre. Quando nós nos apropriamos e aprofundamos as raízes, nós percebemos quanta coisa ainda tem para mim poder compreender mais de Cristo. Quantas coisas eu ainda tenho que eu preciso mais. Senhor, eu não consigo ser temperado porque eu ainda sou sal grosso. No máximo, eu entro no churrasco, mas não dá para fazer arroz. Não dá para fazer um bobó de camarão com sal grosso. Fica esquisito. Eu preciso, Senhor, para temperar, eu preciso ser mais moldado, mais maleável. E para isso, o Senhor nos trouxe a igreja. Eu não sei se você vai ser um grande Paulo ainda. Queira Deus que cada um de vocês ainda seja um Paulo na sua jornada. Mas se você for um Títico, um Onésimo, um Epáfras, ou se você for igual um Arquipo, que lá em Colossenses 4 ainda leva um puxão de orelha, fala: Arquipo, lembra de exercer o seu ministério. Cuida em realizar o ministério que o Senhor te deu. É um puxão de orelha. Lá para o Arquipo. Arquipo, não deixa isso passar, não. Não deixa essa sua graça passar, porque esse ministério foi dado para você. Essa carta foi endereçada para você. E ela vai ser lida. Ou mandada por Paulo, ou mandada por João. Mas ela vai ser lida. Porque a palavra de Deus não volta vazia, mas ela vai cumprir o que foi destinado fazer. Então, se você está ouvindo esse chamamento, creia, essa palavra é para mim e é para você também. Que ela possa ser frutífera na sua jornada.
na sua vida. E independente do seu perfil, seja útil, com raízes profundas e com uma edificação sólida sobre Cristo e sobre a palavra de Cristo. Isso vai tornar a nossa vida vitoriosa e plena, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Desculpa ter me extrapolado um pouco no tempo, mas é que a gente precisava concluir o livro de Colossenses. Eu queria então aproveitar e trazer esse overview para os irmãos. Vamos aproveitar ainda uns 10 minutinhos para nós compartilharmos em pequenos grupos e depois nós damos os avisos para a nossa reunião de amanhã. Jesus é o Senhor.